Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como passaram essa semana, né? Semana de Copa do Brasil, jogos importantes, né? Que definiram o primeiro passo aí da terceira fase, que vai ser concretizado daqui 2 semanas, né? Teremos uma pausa aí para Libertadores, para o decorrer do Campeonato Brasileiro, que vai começar nesse sábado, que eu tô gravando esse vídeo. E aí daqui 2 semanas temos os jogos de volta da Copa do Brasil, decidindo aí então os classificados para as oitavas de final. Temos alguns já definidos que eu acho que tem muito favoritismo para o jogo da volta, que encaminharam bem a sua vida na Copa do Brasil. Obviamente algumas se complicaram bastante, outras eu acho inclusive que já estão eliminadas, isso falando dos grandes clubes, né, os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas vamos lá conversar, né? Temos bastante jogos, eu não vou me alongar muito na apresentação, mas eu sou Gabriel Todaro, seja muito bem-vindo na Rede com Todaro. Aqui eu trago análise dos principais jogos das principais equipes do futebol brasileiro e também de vez em quando assim eu trago um tema que eu quero debater com vocês, trazer aqui para debate. Óbvio que ele se completa com o seu comentário, assim como a análise dos jogos também. Então deixa aqui sua opinião do que você achou do jogo da sua equipe que eu vou abordar aqui. Fechou? Meus queridos, a Copa do Brasil começou a ser disputada na terça-feira, né? A terceira fase começou a ser disputada na terça-feira, com um jogo entre Volta Redonda e Bahia, lá no Rio de Janeiro. Né? O segundo jogo vai ser na Arena Fonte Nova, provavelmente, na Bahia. Gabriel Bahia fez o primeiro gol do Volta Redonda, Biel e Gabriel Xavier fizeram os gols do Esquadrão de Aço. O Bahia vai com o confronto em aberto no próximo jogo, principalmente porque o time do Voltaço, né? É uma equipe muito bem treinada e pode sim fazer um jogo complicado para o Bahia na volta. Mas eu acho que o Bahia, com sua torcida, consegue fazer um jogo decente aí na volta e carimbar sua classificação e ganhar um dinheirinho a mais aí com essa classificação para a próxima fase. Também na Copa do Brasil tivemos o confronto entre Botafogo de São Paulo e Santos, né? Um clássico paulista, digamos assim, né? Acabou de ter esse... não tivemos esse confronto no Campeonato Paulista desse ano, mas tivemos aqui o confronto pela Copa do Brasil. O Santos venceu por 2-0, né? Gols de Lucas Lima e Marcos Leonardo, todos no primeiro tempo. Foi onde o jogo foi melhor também no primeiro tempo. No segundo tempo caiu muito. O Botafogo não conseguiu criar, o Santos dominou muito bem a marcação no segundo tempo. E aí não sobrou espaço para criação na segunda etapa, mas no primeiro tempo o Santos praticamente já encaminha a sua classificação para a próxima fase. No Beira-Rio, o Internacional recebeu a equipe do CSA e ficou no 2-1. Saiu perdendo com o gol do Gabriel Tagliari, um belo gol, diga-se de passagem, uma boa jogada trabalhada do CSA, mas aí o CSA não aguentou segurar, né, a pressão do Inter, que foi muita durante todo o jogo. Alan Patrick 2 vezes fez o gol, fez os 2 gols aí, né, que viraram um confronto para o Colorado. Um bom jogo de futebol, tá? Eu achei que o Inter, por conta da pressão, por conta de ter que entregar um resultado logo após a eliminação do Campeonato Gaúcho, foi bem, tá? Soube contornar muito bem a pressão ali da sua torcida e vencer esse primeiro jogo. Claro, vai ter que jogar muito bem no jogo da volta também, principalmente porque fora de casa o Inter não tá jogando bem, né? Vale ressaltar que o Inter tá jogando muito bem, assim, muito bem também é complicado, mas tá jogando bem no Beira-Rio e péssimo fora do seu estádio. Oscilou bastante durante o Campeonato Gaúcho e agora vai ter que decidir fora de casa contra o CSA lá em Alagoas. O São Paulo ficou no 0-0 com o Ituano, confronto aberto para o jogo da volta, mas eu acho que agora o favoritismo está um pouquinho com o Ituano. Né? O Ituano fez um bom jogo defensivo no Morumbi. As oportunidades que o São Paulo teve durante o jogo, né, que foram mais de 57 cruzamentos, isso é ridículo. O time do Rogério Ceni, o São Paulo, do tamanho do São Paulo, depender apenas de cruzamentos. Cara, foram 57 cruzamentos, mais da metade de 100. Cara, é bizarro, quase 100 cruzamentos durante o jogo, né? É bizarro mesmo como o São Paulo não está conseguindo jogar bem com o Rogério Ceni, não está tendo um meio de criatividade, um meio que consegue ligar o meio ali, né, os volantes, a defesa com o ataque, e isso vai fazer muita falta para o São Paulo ao longo da temporada. Vai ter alguns jogos que o São Paulo vai ganhar por conta de enfrentar equipes menores, alguns jogos no Morumbi também, que a equipe se sente mais motivada para jogar, mas fora de casa, sem esse meio de criação e apenas dependendo de cruzamento, vai ser muito pouco para o São Paulo. Se o Ituano tem um pouquinho mais de qualidade, poderia ter matado o confronto já no jogo da ida, fazendo um 2-0 talvez no São Paulo no Morumbi, porque desperdiçou muitas oportunidades de contra-ataque, né, e foi displicente mesmo o Ituano no jogo da ida. Quem tá praticamente não, quem já está na próxima fase é o Fortaleza, que venceu por 6-1 o Águia de Marabás.
Dudu, vamos lá pra conta, tá? Não perca a conta. Dudu, Sebadios, Guilherme, Thiago Galhardo 2 vezes, então aqui vai para 5 gols. E Iago Pikachu fizeram os gols aí do Leão do PC. Não foi mais por conta do goleirão do Águia de Marabás, né? O goleirão Axel, do Axel Rose aí, né? Quem sabe tem essa homenagem, com certeza teve. Mas foi uma boa atuação do goleirão que evitou o muito pior que deveria ter sido esse jogo da ida, tá? Poderia muito bem, se acabou 6, poderia no mínimo ter sido o dobro, se não fosse algumas defesas milagrosas do goleirão Axel. Davi Cruz fez o gol aí do Águia de Marabás. Até então, era o gol do 3x1, né? Tava 3x1 pro Fortaleza, tá 3x0 pro Fortaleza. O Águia fez o 3x1, mas acabou tomando mais 3 gols na sequência. E aí decretou praticamente a vitória e a classificação do Fortaleza para a próxima fase. O América também jogou muito bem no Rio de Janeiro, né? Venceu a equipe do Nova Iguaçu, 2x1. Gols de Adilson e Fernandinho, um gol contra. E o Nova Iguaçu descontou com o Andrei Dias. Foi um bom jogo do América, não foi aquele jogo espetacular que a gente está acostumado a ver, o América dominando o adversário, jogando bem. Sofreu alguns sustos, acho que normal, por conta de ser o jogo da ida, né? Pensar mais no jogo da volta, que é no Independência, na casa do América. Então foi um jogo decente, assim. Eu acho que o América tem tudo para classificar a próxima fase. Quem se complicou foi o jogo seguinte, né, entre Coritiba e Sport. O Coritiba tinha tudo para fazer um bom jogo no Couto Pereira, mas a gente está vendo que o Coxa não está indo mesmo nessa temporada, está devendo futebol. O Aleph Manga sozinho fez os 3 gols do time nesse confronto. Wagner Love fez os 2 gols do Sport, né, e o Luciano Juba fez o 3º gol. Ficou 3x3, ficou aberto o jogo da volta, mas o Sport tem tudo para classificar contra o Coritiba, tá? Eu acho que o Sport, inclusive, é mais favorito que o Coritiba nesse confronto e tem tudo para fazer um belíssimo jogo da volta na Ilha do Retiro. O Fluminense também praticamente já está na próxima fase, vai depender de como o Diniz vai escalar o seu time para o jogo da volta, né? Se for o time titular, dificilmente o Paysandu vai virar. Se for com algumas reservas, até tem uma chance de empatar, né, no quesito de gols. Mas o Fluminense venceu bem, venceu por 3x0, gol de Nino, Keno e Felipe Melo. Logo no primeiro tempo, o Fluminense já fez o 3x0 e já definiu aí a sua classificação para a próxima fase. Também mais um jogo da ida, né, que tivemos em Alagoas, nesse caso, o CSA perdeu para o Inter, mas o CRB venceu por 1x0 a equipe do Atlético Paranaense. Aqui tivemos a primeira zebra, né, digamos, dessa terceira fase da Copa do Brasil, mas eu acho que o Atlético Paranaense tem tudo para fazer um excelente jogo de volta na Arena da Baixada e vencer e virar esse duelo. Eu acho que o Atlético, inclusive, tem uma chance muito grande de estender ali o resultado do jogo da volta, fazendo um 3x0, quem sabe, 2x0 mesmo, um 4x0, assim, quem sabe, para classificar para a próxima fase. O Atlético continua sendo favorito desse confronto para classificar. O Palmeiras, na quarta-feira, passou por um susto, né? Saiu perdendo contra o Tombense, mas virou, ampliou, fez 4x2 e praticamente também encaminha a sua classificação para a próxima fase. Tem que fazer um excelente jogo de volta em Minas Gerais. O 2x0 é uma boa vantagem, 2x0 assim, né? Os 2 gols de diferença é uma boa vantagem, mas precisa estar ligado. O Tombense mostrou que é uma equipe muito bem treinada, uma equipe que jogou um excelente futebol no Allianz Parque, teve inúmeras oportunidades, fez 2 golaços, né, com Matheus Friis e Marcelinho, e é uma equipe muito bem, como eu falei, né, uma equipe muito bem treinada, sabe explorar muito bem o contra-ataque, é uma equipe rápida, perdeu o centroavante, né, e acabou entrando o Fernandão durante o jogo, mas eu acho que o Tombense tem chance de fazer um bom jogo contra o Palmeiras, não sei classificar, mas um bom jogo, será um bom jogo de volta, acho que bem aberto, eu diria, tá? Gabriel Menino, José Lopes, Gustavo Gomes e Rafael Navarro fizeram os gols alviverdes aí no Allianz Parque. Também para o jogo de ida, né, o Atlético Mineiro venceu por 2x1 a equipe do Brasil de Pelotas. Bataglia e Hulk fizeram os gols de virada do Galo em cima do Brasil de Pelotas. Cara, foi muito pouco que o Atlético fez. Eu acho que o Atlético ficou devendo bastante nesse primeiro jogo. Com alguns titulares, poupando alguns titulares, né? O Galo, não sei porque poupou também. Não entendi algumas escolhas de alguns técnicos em poupar nesse jogo. O Atlético poupou, no primeiro tempo praticamente não existiu. E só começaram a entrar os titulares no segundo tempo depois de começar a perder, né? Com o gol do João Marcos aí, o Brasil de Pelotas saiu na frente. E aí o Galo começou a colocar Hulk, começou a colocar Johan, começou a colocar Patrick, começou a colocar os seus atacantes titulares.
Paulinho, e aí foi onde o Atlético conseguiu fazer o 2-1 e virar esse confronto. E um pouquinho mais tranquilo. Eu acho que o Atlético não pode ir tão tranquilo como começou o primeiro tempo. Porque eu acho que jogando fora de casa, contra o Brasil de Pelotas, time gaúcho, que sabe jogar muito bem, fez um bom campeonato gaúcho. Cara, se você toma 2-0 no primeiro tempo lá no Rio Grande do Sul, você praticamente está eliminado da próxima fase e tem que, né, recuperar aí durante o jogo, que não vai ser fácil. O Botafogo também praticamente encaminhou, mas é o Botafogo e a gente não pode se animar muito com o Fogão. Né, o Botafogo fez 2-0 no Ipiranga, lá no Rio Grande do Sul, um belo resultado do Botafogo, que não vencia. O Botafogo simplesmente nunca venceu um time gaúcho na Copa do Brasil. Venceu pela primeira vez, jogando bem, fez um gol no primeiro tempo, um gol no final do segundo tempo, controlou muito bem as ações durante o jogo e merece essa vantagem para o jogo da volta. O Ipiranga pecou demais, não conseguiu criar suas jogadas, né, não levou muito perigo ao gol do Fogão, mas o Botafogo também dominou muito bem, soube se defender bem e atacar bem. O Eduardo fez os 2 gols do Botafogo. E, cara, aqui temos a segunda zebra, né? O Remo, né, o time da Série C do Campeonato Brasileiro, venceu por 2-0 a equipe do Corinthians, lá no Pará. Óbvio que é muito difícil jogar lá no Pará, né? Um estado muito seco, muito calor, gramado ruim. Mas o gramado, toda essa questão que eu falei, é para as duas equipes. Óbvio que o Remo está mais habituado, mas não impede do Corinthians ter feito um jogo minimamente decente. E o Corinthians nem isso conseguiu fazer. O Corinthians só não voltou para São Paulo, já eliminado da Copa do Brasil, porque o Remo, assim como o Ituano, né, contra o São Paulo no Morumbi, desperdiçou inúmeras oportunidades de gol. E aí o Ituano foi muito mais claro que o Remo foi muito mais claro que o Ituano. Né, o Ituano perdeu contra-ataques, perdeu oportunidades. O Remo perdeu chances claras, né, finalizações. O Cássio teve que fazer alguns milagres, o Remo errou muitas finalizações durante o jogo. Então, se o Ituano pecou na construção, o Remo pecou na finalização das jogadas, entendeu? Acho que ficou melhor explicado agora. Mas o Corinthians tem tudo para fazer um excelente jogo no Itaquerão. Não tá jogando bola para isso, tá? Mas eu acho que o Corinthians se complicou demais com essa derrota para a equipe do Remo. O Remo merece essa vantagem, merecia ter sido mais, como eu falei, volto a repetir. Mas, cara, eu achei muito pouco pro time do Corinthians ter apresentado e depois de 26 dias ter vencido o Liverpool no Uruguai e ter jogado um futebol ridículo que jogou quarta-feira contra o Remo. Na quinta-feira, encerrando essas 3 datas de Copa do Brasil, temos a vitória do Náutico em cima do Cruzeiro, né? Lá nos aflitos, o Náutico venceu por 1-0 o gol do Gabriel Santiago, no finzinho do jogo. O jogo, cara, foi muito ruim de se assistir. Tava encaminhando para um 0-0, quando teve uma bola levantada na área, o Gabriel Santiago fez 1-0. Então, assim, essa é a minha análise desse jogo, tá? O Cruzeiro pode muito bem fazer um jogo da volta, mas tá errando demais, tá pecando demais, não tá sabendo construir suas jogadas. Tá muito mal o Cruzeiro mesmo, tá? Falando bem a sinceridade, mesmo português claro, o Cruzeiro tá mal. Não achava que o Cruzeiro ia começar o Brasileirão dessa forma. Por ter feito o Campeonato Mineiro decente, eu acho que o Campeonato Mineiro do Cruzeiro é decente, foi um campeonato honesto, mas começa já muito mal. O time não tá descompassado dentro de campo. Você vê o time não consegue criar suas jogadas, né? Eu acho que isso é o principal. E quando cria, a finalização é completamente torta. Teve um chute do Wesley que a bola foi ridícula, assim, foi risória a finalização que ele deu, quase pela linha lateral. Também tivemos a terceira zebra dessa terceira fase, né? O Cruzeiro e Náutico, eu acho que não é uma zebra, acho que os dois até inclusive fizeram um duelo no passado pela Série B e agora fizeram esse duelo pela Copa do Brasil. O Maringá venceu o Flamengo por 2-0. Maringá da Série D do Campeonato Brasileiro vence por 2-0 a equipe do Flamengo, né? Multicampeão ano passado pela Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Carioca, blá blá blá. Perde agora para o Maringá por 2-0, gols de Davi Luiz contra e Serginho para o time do Lagão. Cara, desde o primeiro minuto de jogo você já via que o Flamengo ia ser o Flamengo que foi contra o Al Hilal, foi o Palmeiras, contra o Fluminense na final do Campeonato Carioca. É um time apático. O time do Flamengo se tornou um time apático. Um time que sofre 1-0, não tem força para reagir, não tem... procura suas forças nos seus jogadores, nos seus principais jogadores, né? Arrascaeta, Gabriel, Pedro, Everton Ribeiro, e não encontra mais aquele espasmo de criatividade, aquele espasmo de finalização com qualidade, aquele espasmo de decisão.
Se você for ver os últimos jogos do Flamengo, o jogador mais decisivo foi o Ayrton Lucas, lateral esquerdo, que nesse jogo foi muito bem marcado e não conseguiu desempenhar o mesmo papel ofensivo, né? Fez gol contra o Fluminense, dois gols nos dois jogos contra o Fluminense. Então assim, cara, você vai depender até quando dos seus laterais. E aí o Flamengo, precisando reverter o resultado, né? 1-0 que estava, né, até então. O técnico me tira o lateral direito e coloca o outro lateral direito. A diferença do Flamengo dentro de campo não pode ser definida pelos laterais. Você tem que mexer no miolo, você tem que quebrar esse quadrado mágico que está acomodado no Flamengo e mexer. Tirar Gabriel, tirar Pedro, tirar Everton Ribeiro, tirar Arrascaeta, quem seja. Porque não dá para ficar com esses jogadores acomodados num time apático como o Flamengo está nesse momento. Então, assim, esse é meu alerta para o Flamengo ao longo da temporada. O Flamengo pode virar esse resultado muito bem, tem time, tem qualidade para isso, mas precisa dar um chacoalhão nesse time. Contratou recentemente Jorge Sampaoli, que eu sou contra, não acho legal, não acho. Para mim é um Vitor Pereira 2.0, um Vitor Pereira argentino, digamos assim. Tem o mesmo comportamento, tem o mesmo temperamento, e até pior, né? Porque o Jorge Sampaoli fica pedindo contratação o tempo todo. Mas o vídeo do Flamengo, do Jorge Sampaoli, eu quero analisar quando ele começar a treinar mesmo. Quando sair a primeira escalação dele, sair o primeiro esboço de time dele. E aí eu quero comentar mais com vocês sobre isso. Porque eu acho que contrataram o Vitor Pereira, cara. Repetiram mesmo o problema que foi o Vitor Pereira. Para fechar a rodada da Copa do Brasil, terceira fase, tivemos a vitória do Grêmio por 2-0 aqui contra a equipe do ABC. O jogo também foi ridículo, né? Foi muito ruim esse jogo. Estava muito bem encaminhado 0-0. Mas faltando 15 minutos para acabar, né? 25 minutos, 15 minutos para acabar o jogo, o Grêmio foi lá, criou duas belas jogadas, principalmente com a individualidade do Vina e do Bitelo. O Vina no primeiro gol, o Bitelo no segundo gol. Né? O Vina fez uma boa jogada pela direita do ataque do Grêmio, cruzou e o Vila Sante fez o gol de cabeça, né? O primeiro gol do jogo, e aí finalmente tivemos um gol nesse confronto. E aí o Bitelo nos 80 minutos, né? 5 minutinhos depois, fez um belíssimo gol. Depois de uma cobrança de escanteio ali, fez um belo gol mesmo, a bola foi na gaveta e decretou ali praticamente a classificação do Grêmio para a próxima fase. O ABC não teve forças para impor seu sistema de jogo contra os reservas do Grêmio, nem em casa, não vai ter forças jogando na arena do Grêmio contra o Luizito Soares, enfim, que o Luizito nem sequer jogou esse confronto. Então assim, meus queridos, essa primeira rodada da terceira fase foi muito bem, tivemos alguns tropeços, obviamente, né, como Flamengo, Corinthians, mas como um todo eu acho que foi mais do mesmo. Acho que vamos ter alguns classificados, aí vamos ter algumas surpresas, eu acho. Estamos tratando do Remo e do Maringá, tem chance dessas equipes estarem na próxima fase, mas se não tiver também, eu acho que a próxima fase vai render muitas emoções aí para os remanescentes. Fechou, meus queridos? Esse foi o vídeo de hoje, agradeço demais a sua presença até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.